Pessoal, há um tempo atrás, ainda na minha adolescência, isso nos anos 80, eu li um livro que me impressionou bastante. Tratava-se dos relatos dos fenômenos paranormais que teriam ocorrido numa casa nos Estados Unidos, mais especificamente na vila de Amityville. O livro era em forma diário e realmente ele era assustador. Posteriormente, alguns filmes relataram os mesmos fatos, mas nenhum deles chegava aos pés do livro. Bom, durante também na minha adolescência, nos anos 80, eu fiz uma viagem e conheci um grupo de pessoas que se interessavam por fenômenos paranormais. Então começamos a conversar e nessa conversa eu relatei o que eu tinha lido sobre a Amityville. Na época, ninguém conhecia. Uma das pessoas então me perguntou se eu já tinha ouvido falar na Overton Bridge. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Então essa pessoa me explicou que se tratava de uma ponte na Escócia, onde um fenômeno estranho vinha ocorrendo há algum tempo. Os cães, ao passarem pela ponte, simplesmente paravam, ficavam congelados e pulavam sem motivo nenhum aparente. Eu fiquei curioso. Agora acontece que na época a gente não tinha Google nem internet. Eu procurei em algumas livrarias, material, livros, e não encontrei nada. Conversei também com diversas pessoas e ninguém conhecia a danada da ponte. Foi aí que eu simplesmente me esqueci, deixei para lá. Este ano, 2020, eu estava procurando livros na Amazon, quando me deparei com um em inglês que tratava justamente das estranhas ocorrências da Overton Bridge. Comecei então a procurar no próprio site e vi um livro em português que também relatava os fatos. Já tinha então material para começar uma pesquisa sobre a misteriosa ponte escocesa. Usei também o Google e encontrei alguma coisa a respeito, embora muito mais restrito. Esse vídeo é um resumo de tudo o que eu li sobre a ponte dos cachorros suicidas. Trata dos eventos e das teorias que procuram explicar o que vem ocorrendo desde meados do século passado numa pequena localidade na Escócia. Vamos lá. A Escócia é uma terra de segredos e superstições. A sua paisagem favorece o surgimento de lendas envolvendo fantasmas. Fala-se até que cada castelo escocês tem o seu fantasma de estimação. E é na Escócia que fica a cidade de Dumbarton, com pouco mais de 20 mil habitantes. E é em Dumbarton que se encontra a Overton Bridge, ponte de estilo gótico, cuja construção terminou em 1895. Em 1860 foi construída uma mansão por James White. 35 anos após, o mesmo James mandou erguer ao lado uma ponte. Alguns anos depois, ele morreu e seu filho John com a sua esposa, conhecida como Lady Overton, mudaram-se para a enigmática casa. Após pouco tempo, John faleceu e Lady Overton passou a viver sozinha no local. Foram décadas de tristeza e melancolia até a sua morte. Muitos alegam já ter visto o espírito de Lady Overton nos jardins e nas janelas da mansão. Um deles é Ian Fisher, um policial aposentado que dirige um serviço de passear com cães. Ele afirma que quando atravessava a ponte em direção a Overton House com Jess, uma collie, teria visto uma figura sombria e cinzenta parada em uma das janelas da baía. Ela teria ficado lá por alguns segundos e depois se foi. Mas o que mais chama mesmo a atenção é realmente a ponte. Entre 100 e 600 cães teriam dela pulado sem nenhuma razão aparente. Essas ocorrências foram observadas a partir de 1950. Cachorros, principalmente de focinho longo como os collies, ao subir a ponte, paravam e do nada corriam para a lateral e pulavam de uma altura de cerca de 15 metros. Muitos morreram, alguns poucos conseguiram sobreviver. Em 1995, Eugene Rogan estava passeando com seu cachorro da raça Labrador, chamado Drift, de 5 anos, quando ele simplesmente pulou da ponte. Em 2002, Kenneth Michael presenciou seu cão Hendrix, da raça Golden Retriever, saltar da ponte sem nenhum motivo. Em 2011, o casal Louise e Dave McPhail estava passeando sobre a ponte quando Sophie, seu cachorro da raça Golden Retriever, simplesmente pulou. Em 2014, a cadela Cassie
saiu correndo do carro de seus donos, foi para o meio da ponte, parou, ficou congelada, olhou para o céu e pulou. Nesses demais casos, os cachorros se comportam da mesma forma, param no mesmo lugar da ponte, ficam congelados e depois simplesmente pulam. 50 cães comprovadamente morreram ao pular da ponte. Especula-se que foram muito mais. Entretanto, não foram apenas tragédias envolvendo cachorros que ocorreram na Overton Bridge. No ano de 1994, Kevin Moy, 32 anos, jogou seu filho de apenas 2 semanas da ponte Overton. Ele gritara que o bebê era o anticristo. Tentou também pular, mas foi impedido pela sua esposa. Por fim, tentou mais uma vez suicídio cortando os pulsos, mas não teve êxito. Levado a julgamento, ele depois dizendo que acreditava que o filho e ele levariam a humanidade a um caos espalhando um vírus. Foi considerado insano e internado no hospital psiquiátrico. As diversas teorias que procuram explicar os fenômenos partem de premissas sobre as quais não param dúvidas. Primeira, os cães realmente pulam da ponte. Segunda, muitos que não morrem da primeira vez tentam de novo. Terceira, cães com focinhos longos são mais suscetíveis. Quarta, não é da natureza do cão se suicidar. Não existem relatos na literatura científica. A primeira das teorias é que se trata de ilusão de ótica. No nível da altura do cão, não daria para eles saberem que estariam sobre uma ponte e acima do nível do solo. Essa tese, entretanto, não explica a razão dos cachorros que sobrevivem voltarem ao local para pular novamente. Os animais aprenderiam com a prática e não repetiriam o mesmo erro. A segunda teoria é que as mortes seriam causadas pelo espírito de Lady Overton. Paul Owens, professor de religião e filosofia e autor de um livro sobre o mistério, atribui a ela as mortes. Para ele, o fantasma da viúva John White seria visto com frequência nas janelas da mansão e nos seus jardins. Em 2006, uma equipe de 10 psíquicos visitou a ponte e relatou experiências paranormais. De acordo com a líder da expedição, Catriona Malan, eles não sabiam detalhes sobre a ponte, mas ficaram abalados com a energia maligna que existiria. Uma terceira teoria defende que a ponte seria uma transição entre dimensões, sendo essa linha percebida por cachorros que têm uma sensibilidade muito mais acurada do que os humanos. Essa carga energética faria com que ficassem atordoados e acabassem pulando da ponte. Uma quarta teoria tem base científica. A região da ponte é infestada por um mamífero popularmente chamado de vison. Esses animais, que foram introduzidos na região na década de 50, justamente quando os fenômenos começaram, possuem em sua urina uma substância com um cheiro característico, que afetaria os cães, fazendo-os perder a noção de espaço e os levando a pular da ponte. Essa teoria é defendida pelo veterinário David Sands, especialista da Clínica de Comportamento Animal de Lancashire. Para ele, cachorros das raças Labrador, Collie e Golden Retriever seriam mais suscetíveis ao cheiro. A explicação, entretanto, deixa várias perguntas sem resposta. Por que os cães não se jogam de outras pontes da região? Por que sempre se jogam do meio da ponte? E por que humanos, incluindo pesquisadores, afirmam perceber uma carga pesada ali? O próprio Sands já afirmou que não se sente bem quando passa pelo local. Esse foi um resumo da misteriosa ponte. É incrível a quantidade de reportagens em jornais estrangeiros que tratam da questão dos cachorros suicidas. Além da Overton Bridge, existem em todo o mundo outros locais onde também são encontrados fenômenos paranormais. Muitos fenômenos inexplicados do passado hoje são justificados pela ciência. Outros permanecem um mistério. No futuro, com o progresso, uma luz poderá resolver alguns dos enigmas. Outros talvez permaneçam além do nosso conhecimento.